Olá, boa noite, como estamos? Tudo bem? Vamos começar mais uma live de estudos do livro Religião dos Espíritos. Hoje é o nosso quarto encontro, agora de estudo, é o terceiro. Nós fizemos, como eu já falei antes, nós fizemos um primeiro encontro que foi só para esclarecer como é que seria, essa live de estudos. E é isso. Vamos para o capítulo 3, Tentação e Remédio. E referente à questão 712 do Livro dos Espíritos, tá bom? Então, participação especial aqui do Rodolfo Valentino, viu, gente? Ele mora aqui com a gente. Eu gostaria de pedir então para todos que se sentirem à vontade, fechar os olhos. Vamos agradecer a Deus, ao nosso Pai pela vida, a Jesus pela inspiração e aos bons amigos do mundo espiritual que nos trouxeram até aqui nesse momento. Que nós possamos nessa live aprender um pouquinho mais sobre as palavras de Emmanuel e também sobre as perguntas e as respostas as perguntas de Allan Kardec e as respostas dos espíritos de luz sobre esse tema tão recorrente nos dias de hoje, que é a tentação. Muito obrigado, que assim seja. Isso aí, tudo bem? Tudo certo aí, cada um de vocês? Então vamos lá, A gente começa primeiro pelo Livro dos Espíritos, porque se a gente for olhar aqui no artigo, aqui no livro, tá aqui, reunião pública de 12 de janeiro de 1959. Olha só, hein? Tem muito tempo, mas continua muito atualizado. Aí faz menção aqui a questão 712. A questão 712 do Livro dos Espíritos, ela tá na parte terceira, capítulo 5, que é da lei de conservação. Trata sobre a lei de conservação. E fala sobre o gozo dos bens terrenos. A pergunta é: com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Qual é a finalidade de Deus colocar atrativo no usufruto dos bens materiais? Assim, por que tem esse atrativo? Olha só o que eles responderam. Para instigar o ser humano ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Então a gente já começa a perceber aqui que a tentação, ela não é uma maldade de Deus, essas coisas não. Ela tem uma função. Ela tem uma função para nos tornarmos melhores, certo? É o que está dizendo aqui. Deixa eu só ver aqui esse microfone. Isso. Então é nesse sentido que a gente vê. Aí tem uma questão aqui, a letra A, que Allan Kardec entra justamente nisso que eu estou falando aqui com vocês. Qual o objetivo dessa tentação? Para que serve a tentação? Os espíritos respondem: desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Então a tentação é para ajudar a gente a ter razão, ou seja, razão é raciocínio, para que a gente se preserve contra o quê? Os excessos, contra o abuso. Abuso é aquilo que vai além do uso. Então a tentação, ela está aí para brecar, para fazer com que a gente racionalize isso, para não incorrermos no abuso. Porque uma coisa é sentir a tentação, outra coisa é você satisfazer a tentação. E a gente vai falar sobre isso de uma forma mais... Aí Allan Kardec ele faz um comentário aqui também, dentro dessa questão 712A. O que ele comenta? Olha só. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos pela utilidade que tem, sua indiferença o houvera talvez comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Além disso, porém, dando àquele uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso.
de que deve a razão defendê-lo. Isso. Então veja só, o uso de certos bens materiais causa prazer. Pronto. A gente precisa usar coisas materiais? Sim, precisa e muito, porque isso é o que garante até a nossa sobrevivência. Se assim não fosse, a gente nem ia se alimentar, porque alimentar-se, comer, é usar os bens materiais. Correto? Quando a gente usa um medicamento, um remédio, para nos curarmos de alguma coisa, tal, a gente também está usando os bens materiais para fins de cura, né? Pois é. Também, quando a gente fala em tentação, a gente pensa muito no prazer sexual. Pois é. Se a humanidade toda começasse a achar que o sexo é algo pecaminoso, sujo e que não deveria praticar, a longo prazo, sabe o que ia acontecer? A espécie humana ia sumir, porque não ia nascer crianças, né? Então, sem crianças, não vai ter adultos e não vai ter a perpetuidade, né, da raça humana. Então, para isso, tem o sexo. Agora, vocês já imaginaram o sexo sem o prazer? Quem é que ia querer mexer com isso? Quem? As pessoas, elas se movem pelo prazer. Oi, Carlinha, tá aqui com a gente, ó, Carlinha. As pessoas se movem pelo prazer, né? Gostam de fazer aquilo que dá prazer e evitar aquilo que causa dor. Isso é o normal. Com raras exceções, com relativas a pessoas que têm algum distúrbio mental, alguma anomalia, né, que são aqueles que sentem prazer na dor, que isso aí é um distúrbio psiquiátrico, é um distúrbio. Todo mundo gosta daquilo que dá prazer e evita aquilo que dá dor. Então, se existisse sexo sem prazer, não tivesse como ter prazer no sexo, provavelmente essa prática seria abandonada. E ela sendo abandonada, a função primordial do sexo, que é nos unir, né, unirmos-nos, né, essa forma de trocar afeto, e também, claro, né, nascer, né, crianças, né, perpetuar a humanidade, estava condenado. Mas por que então que existe esse prazer e por que algumas pessoas não conseguem ser racionais com relação a isso? Justamente porque tem essa tentação, e tendo a tentação, a pessoa acaba o quê? Ou ela racionaliza e usa da maneira correta, ou então parte para o abuso. Aí o abuso é pecaminoso. O uso não é, mas o abuso tá. Aí a sociedade cria regras, né? Cria regras, né? Por exemplo, você só pode usar do prazer do sexo se contrair matrimônio, se casar. Né? Tudo bem que hoje em dia eu estou falando assim, de uma regra geral, mas não é. Hoje em dia a gente sabe que muitas pessoas começam a sua vida sexual antes do casamento, a maioria, né? Para falar, são poucos os que adotam isso. Então, assim, tenta criar regras para quê? Para favorecer o uso. Né? Eu estava falando sobre alimento. A nossa tendência é comer aquilo que nos apetece, aquilo que a gente acha gostoso, acha, né, prazeroso. E aquilo que não é, deixa para lá. Então, justamente assim, a tentação vem com relação ao prazer que a gente vai adquirir daquilo. O prazer, a emoção, o sabor, sabe? Tudo. Mas esse prazer
aliás, essa tentação, ela só existe naquilo que eu já conheço e que me agrada. Por exemplo, tem uma coisa, eu vou falar de mim, tem uma coisa que eu não gosto de jeito nenhum, que é fígado. Não gosto. Então eu nunca vou ser tentado a comer fígado, porque eu já provei e não gostei. Agora, outra coisa que eu nunca comi na minha vida, caviar. A chance de eu ser tentado a querer comer caviar é mínima, porque eu não conheço, eu ignoro. Não sinto prazer. Outra tentação que, por exemplo, que pode acontecer e para mim também não vai funcionar. Oi, Tereza Cristina, tudo bem? Seja bem-vinda. Outra coisa é cigarro. Né, eu nunca fui fumante, né, não sou, né, meu pai fumava, eu não sou fumante. Então, eu não vou ser tentado com isso. Agora, essa questão aqui, sobre que acabou falando sobre a tentação, né, inclusive questionando aqui qual o objetivo da tentação, e eles responderam, ela vem de uma pergunta chamada a 711, que é o seguinte, ó, o gozo dos bens terrenos. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Olha só, esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Então essa necessidade de usar os bens materiais é relativa à vida. Então a gente usa das coisas materiais para se manter vivo. Daí o alimento, que eu estava falando, o alimento, o remédio, são coisas materiais. E o sexo também, que é uma relação que é baseada em coisas materiais, que são os nossos corpos físicos, né? E que a gente adquire prazer, mas também serve para perpetuar a espécie humana e também para afetividade, para carinho. A Tereza está falando aqui, ó. Boa noite, meu irmão. Que Deus te abençoe. Está tudo bem, graças a Deus. Isso aí, Tereza. Valeu. Então é nesse sentido que eles falam, que é vital a gente usar. Enquanto a gente está aqui reencarnado aqui na matéria, a gente precisa dos bens materiais. Agora, uma diferença existe entre o uso e o abuso. E a tentação é aquela vontade que a gente tem de querer fazer uma coisa, né? Não é errado sentir tentação, não é pecado, não tem nada de errado. O que não se deve fazer é que com determinadas tentações querer saná-las, né? Querer cair na tentação, né? Ou seja, por exemplo, matar uma pessoa. Às vezes a gente se sente tentado a querer matar alguém. Sei lá, por N motivos. Acontece. Não estou dizendo que é eu ou você, não. Estou falando assim, no geral, é todo mundo. Pode ser. Aí, esse tipo de tentação, ela é uma tentação criminosa. Tipo assim, é uma tentação que, se ela for perpetrada, ela é criminosa. Vai fazer um quê? Vai virar um crime. Então, tem que ser forte contra essa tentação. Certo? Por exemplo, quem é casado, às vezes, a gente já ouve falar que tem pessoas que têm tentação de querer trair. Traição. E isso também não é bom. Por que não é bom? A gente faz um pequeno exercício. Se fosse comigo, eu ia gostar? Eu ia gostar de ser traído? Eu sendo casado? Não. Então, se eu não gosto, por que eu tenho que ir? Nananã, né? Pois é. Não tenho. Não preciso. Então é nesse sentido que eles falam. Agora não, a gente ficar tentado, sentir... a gente não pode controlar. Olha só, os pássaros sobrevoam aqui a minha cabeça, né? Eles podem sobrevoar à vontade. Eu não posso fazer nada. Agora eu não posso deixar eles sentar aqui na minha cabeça. Sentar e ainda fazer ninho. Aí não dá, né? Aí isso eu posso evitar. Então é nesse sentido, é nesse diapasão que fica a questão da tentação. Chega uma hora, a gente vai vencer essa tentação. Uma pessoa era diabética e ela tem tentação de comer chocolate. Só que quando ela vai comer, ela come muito. Isso vai ser muito prejudicial para ela. Então ela vai ficar na tentação. Ou então ela vai aprender a comer um pouquinho mesmo, assim, só para tirar, sabe?
Outra coisa, assim, que às vezes a pessoa que é um alcoólatra anônimo, ele sente tentação em querer beber álcool. Ele sente. Só que ele não consegue ficar só naquele tantinho ali. Naquele pouquinho. Se ele provar, aí ele vai querer acabar com garrafas e garrafas, né, dessa bebida. Aí é o problema. Então ele sente a tentação, mas ele não vai atrás, né? E o que Emmanuel fala, né, sobre isso, né? Vamos lá, vamos ler aqui, tentação e remédio. Olha só. Eu já li a questão 712 do Livro dos Espíritos, né? A gente fez uma pequena explanação aqui, né, sobre, né? Olha só. Qual acontece com a árvore a equilibrar-se sobre as próprias raízes? Guardamos o coração na tela do presente, respirando o influxo do passado. É assim que o problema da tentação, antes que nascido de objetos ou paisagens exteriores, surge fundamentalmente de nós, na trama de sombra em que se nos enovelam os pensamentos. Veja só. Ele fala aqui, né, que a gente guarda o coração na tela do presente, respirando o influxo do passado, ou seja, experiências do passado é que vão fazer as tentações do futuro, as tentações do presente, né, melhor dizendo assim, né? Aí a gente é que vai ter que ter o raciocínio, ou seja, ter a razão para saber se vai ou não, né? Se a gente tem capacidade de usar os bens materiais com maturidade. Correto? Acresce ainda que essas mesmas ondas de força experimentam a atuação dos amigos desenfaixados da carne que deixamos à distância da esfera física, motivo porque muitas vezes os debuxos mentais que nos incomodam levemente de início no campo dessa ou daquela ideia infeliz gradualmente se fazem quadros enormes e inquietantes em que se nos aprisionam os sentimentos, que passam muitas vezes ao domínio da obsessão manifesta. Então, quando ele fala assim, amigos desenfaixados da carne, né, já fica bem claro aí que são os espíritos, né, que não estão mais encarnados, mas estão por aqui, ó, tá por aqui. Às vezes a gente não tem olhos de ver, não tem mediunidade ostensiva para enxergar os espíritos. Mas eles, sabendo que a gente tem uma certa fraqueza para algumas coisas, coisas essas que a eles dão prazer, então assim, eles ficam tentados. Por, né, beber, por exemplo, beber bebida alcoólica. Eles ficam tentados a querer provar, só que eles não têm mais corpo. Como que eles vão beber? Como que eles vão pegar uma garrafa, colocar num copinho e virar? Como? Eles não têm condições de fazer isso. Então eles precisam de um encarnado para servir de intermediário com essa bebida a produzir fluidos. Né? Nós, encarnados, produzimos fluidos que só nós produzimos. Né? Lariane Caetano, oi Lariane, que bom que você está aqui. Então, esses fluidos é que eles vão absorver. Então o Espírito vem aqui para mim e começa a colocar, a me bombardear com ideias de bebida, de aquelas imagens glamurosas, né, de alguém bebendo, né, absorvendo um tipo de bebida aí qualquer. Só que ele faz isso comigo porque ele sabe, digamos assim, que eu tenho essa fraqueza. Aí para ele vai ser fácil, então ele estimular isso em mim, eu vou lá e, né. Olha só, no livro Sexo e Destino, do André Luiz, tem uma cena lá que, gente, para mim ela é icônica, ela é assim sobre isso. Eu esqueci o nome do personagem, né? Vamos chamar ele de Beto. Tá lá o Beto lá na casa dele, lendo jornal, sentado na poltrona, né, numa boa, né? E bem ali, no aparador ali, no lugar, tem uma bandeja com uma garrafa muito bonita de uísque e uns copos. Aí tá lá os dois espíritos lá, né? Aí um deles fala assim, eu tô querendo beber. Então tá, vamos beber? Aí ele chega no rapaz lá, no Beto, no homem, quer dizer, e começa a falar para ele assim, beber.
quero beber, beber, eu quero beber. Aí ele começa a ouvir aquilo lá assim, só que ele não é com esses ouvidos de carne, ele começa a ouvir dentro da cabeça dele, beber, beber. Aí ele começa já a salivar. Estímulo, né? Estímulo-resposta. Aí ele começa, vamos, eu quero beber, eu quero beber. Aí ele fica assim, só que ele tá lá mexendo no jornal, tal, não sei o que, tá lá, ele tá interessante. Aí sabe o que, que o espírito faz? Dá uma coçadinha aqui nele, ó. Bem aqui, sabe, esse gogó, dá uma coçadinha. Aí na hora que o espírito faz isso aqui, só que não é no pescoço dele, é no perispírito dele. Né? Perispírito é aquilo que está entre o espírito e o corpo físico. Então quando faz isso aqui, aí aguça nele uma sede, aí ele se levanta. Quando ele se levanta, o espírito que quer beber, é meio que assim, é como se entrasse no corpo dele, mas isso não acontece, porque dois espíritos não ocupam o mesmo corpo. Mas, como o espírito é imaterial, ele pode, né, transpassar a matéria, aquela coisa toda. Então ele meio que entra, sabe assim, se a gente for colocar numa figura de linguagem, ele entra no corpo do Beto, e o Beto vai lá, se serve e dá um trago. Oi, Helena, tudo bom? E dá um trago. Na hora que ele bebe, é os dois, é como se, mostra assim, é como se fosse uma radiografia, os dois bebendo. Só que o Beto está bebendo a bebida. E o espírito que está com ele está bebendo o fluido. O fluido que ele elimina quando ele está bebendo essa bebida alcoólica. Olha que coisa interessante isso, gente. Do jeito que eles consomem esse fluido, depois eu volto aqui na mensagem do Emmanuel, do jeito que eles consomem esse fluido, que é da bebida alcoólica, eles também consomem fluidos advindos de quê? De atitudes de violência. Quando a pessoa está sendo violenta, sabe? Sai também esses fluidos. Então eles se alimentam daquilo. Eles, sabe? Eles conseguem. Cigarro, a mesma coisa. Alimento. A refeição que a gente faz, a refeição, a comida que a gente come, sabe? Essa refeição. Eles também. Por isso que não é ritual não, gente. Quando vai comer, vai almoçar, jantar, fazer uma prece. Isso não é ritual, não é coisa de carola, né? De carochinha e tal, de igreja, não. Para quê? Para que aqueles fluidos, não só alimento material, você consuma, não só alimento material, mas também o alimento espiritual que está ali, ó, o magnetismo que está ali naquele alimento. Porque senão isso acaba indo em algum espírito, aí acaba absorvendo isso e você não. E o espírito não precisa disso. A gente sim, porque a gente está encarnado. Mas ele não. Acontece no sexo também. Sexo desajustado. Né? Um casal que está desajustado, que ou está se aventurando, né? Não tem compromisso, né? Então, às vezes, está os dois ali na cama, mas não é só os dois. Está uma multidão ali, ó. Aí vai se alternando, eles vão se alternando ali, ó. Naquela, né? De tal forma que aquilo lá não vira uma relação sexual com duas pessoas só, vira um bacanal, né? Com vários lá. Dois encarnados e inúmeros desencarnados. E estão lá, absorvendo aqueles fluidos sexuais. Por isso que às vezes tem gente que, quando vai em motel, sente as energias parecem que estão saindo do corpo. Porque é um ambiente que tem muitos encontros clandestinos, né? Não só... Vai muito casal, sim, eu sei que vai, mas também vai muitos que não são casais. Então tem essa coisa também, sabe? Acontece demais. E aí que é o perigo. Porque a gente tá numa dessas aí, a gente sempre sai obsidiado. Porque o espírito veio e fala assim, nossa, mas essa mulher ela é muito boa nisso aqui que ela está fazendo. Eu vou ficar com ela. Eu vou ficar com ela porque toda vez que eu quiser ela vai fazer o que eu quero. Aí pronto. Aí vira o quê? Arrumou um obsessor. E a coisa pode piorar. Aí voltando aqui no Emmanuel, ele fala aqui, ó. Todavia, é preciso lembrar que a vida é permanente renovação, propelindo-nos a entender que o cultivo da bondade incessante é o recurso eficaz contra o assédio de toda influência perniciosa. Ou seja, a vida ela tem a sua renovação, né? E
E tem como a gente conseguir sair desse assédio, dessa influência negativa. É o trabalho, por essa forma, o antídoto adequado capaz de anular toda a enquistação tóxica do mundo íntimo, impulsionando-nos o espírito a novos tipos de sugestão, nos quais venhamos a assimilar o socorro dos emissários da luz, cujos braços de amor nos arrebatam ao nevoeiro dos próprios enganos. Trabalho. Eu trabalho de carteira assinada. Não, eu trabalho como professora, dou aula. Eu trabalho, sou servidor público. Não. Trabalho no bem. Pode ser esse trabalho aí que eu acabei de mencionar, mas é o trabalho no bem. Trabalho em favor do próximo. É aquele trabalho que a gente não tem remuneração. É aquele trabalho que a gente só ganha por causa da lei de causa e efeito. Porque se a gente planta, a gente vai colher. Então se a gente planta coisa boa, vai colher coisa boa. Isso é a lei. A lei de causa e efeito. Então é esse tipo de trabalho. Você às vezes é professora, mas pode fazer o trabalho do bem, né? Amar o próximo fazendo esse seu trabalho, que você é remunerada, né? Mas também tem gente que é professor e trabalha para não fazer o bem, né? Ou seja, um mau trabalhador. Então é nesse sentido que ele fala aqui. Assim, pois, se aspiras à vitória sobre o visco da treva que nos arrasta para os despenhadeiros da loucura ou do crime, ergue no serviço a felicidade dos semelhantes, o altar dos teus interesses para cada dia. Porquanto, mesmo o delinquente confesso, em se decidindo a ser o apoio do bem na terra, transforma-se pouco a pouco em mensageiro do céu. Olha só. Então é tudo aquela coisa da vontade, de querer ser, de querer fazer o bem, de querer, certo? Tem uma palestrante aqui em Brasília, ela resume tudo isso aí em poucas palavras. Nós aqui realizamos um trabalho no bem também chamado Campanha do Quilo. É a mesma campanha Alta de Souza, sabe? Algum de vocês deve conhecer aí, né? Campanha do Quilo, arrecadação de donativos. Aí ela fala que o melhor tratamento contra a obsessão é a campanha do quilo. Por quê? Porque o obsessor, o espírito obsessor, ele escolhe. Ou ele fica com a gente e evolui junto, ou então ele vai procurar outro para obsidiar. Outro que provavelmente não esteja fazendo nada assim, né? Na seara do bem. E é uma verdade isso aí. Quando a gente está realizando um trabalho para o próximo, a gente se beneficia, a gente atrai para si luzes. Por quê? Porque a gente começa a pensar naquilo que a gente está fazendo. E pensando naquilo que está fazendo, quando a gente se concentra, a gente está atraindo coisas boas. E os espíritos evoluídos, eles vão estar conosco porque eles são responsáveis por aquela atividade. E eles querem que isso se perpetue no mundo. Então, eles estando com a gente, eles vão fazer com que essas luzes cheguem a nós. E até os inimigos nossos do mundo espiritual começam a ver que a gente não é mais aquele de antigamente, aquele de vidas passadas que fez o mal para eles, sabe? A gente está em outra, a gente está tentando ser melhor, a gente está tentando acertar nesta vida. Aí ele começa a repensar as suas atitudes com a gente. Acontece também. O nosso item aqui que a gente está lendo, né, é o mal, não, é a tentação e remédio. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo tem um item chamado o mal e o remédio. Lá a tentação e o remédio aqui é o mal e o remédio. É Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. É uma mensagem dada por Santo Agostinho em 1863 em Paris. E ele fala aqui, ó, que se a Terra, né, é um lugar de alegrias ou um paraíso, alegrias ou um paraíso de delícias, né? Não.
né? Jesus já falava, né? A felicidade não é deste mundo, né? Jesus, o supremo profeta, né, que esteve aqui conosco. A felicidade não é deste mundo. Ele já falava. Então, eu anotei aqui que Santo Agostinho ele fala, né? E por mais agudas e profundas que sejam as nossas dores, voltai os olhos para o céu e bendizei o Senhor por nos ter querido experimentar, por ter marcado a gente com esse tipo de sofrimento. Sabe por quê que a gente deve agradecer a Deus, mesmo quando está sofrendo? Porque eu vou falar uma frase aqui, mas por favor, não me interprete mal. Ela é uma frase otimista. Vamos lá? Tudo que está ruim pode ser piorado. Tudo que está ruim pode ser piorado. Às vezes eu acho que eu estou numa situação que está ruim, ruim demais. Só que acredita, esse ruim que eu estou falando pode ser piorado. Às vezes uma pessoa ela sofreu um acidente, sei lá, um acidente de carro, ela foi vítima, e ela começa, às vezes, a ficar tão nervosa com isso, tão chateada, assim, com muita raiva, muito ódio, né? Bota pra fora assim, com tanto, que ela acaba pegando, sabe o quê? Uma doença emocional. Então, além dela ter sofrido um acidente lá atrás, né, um acidente, no futuro, ela está já cultivando uma doença. Sei lá, uma úlcera, um câncer. Então, é a prova de que a coisa que está ruim pode ser piorado. Às vezes a gente, sei lá, a gente toma um esbarrão assim na rua, né? Alguém bate assim. Aí a gente vai reclamar e começa. Aí o que acontece? Vira briga. Aí briga, agressões, delegacia, polícia. Aí vai ver lá o que é, o que não é, acaba um processando o outro. Olha só, tomar um esbarrão não é ruim? Mas se cada um falasse desculpa e fosse embora, acabou aí, parou aí. Mas agora quando a pessoa começou a discutir, a bater boca e começou a ter agressão física e depois foram para a delegacia, aí a coisa só vai piorando. Então é nesse sentido. Então é por isso que a gente tem que fazer o que está lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se não me engano. Em tudo dai graças. Tudo agradece. Agradece. É o que ele está falando aqui, ó. Bendizei o Senhor por vos ter querido experimentar. E Santo Agostinho também fala, ó, como desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, por vos julgardes bastante fortes para suportar. Então, se a gente está passando por certas coisas, né, já é algo que a gente já nasceu com esse mal, com esse problema, foi algo escolhido por nós, porque nós escolhemos o gênero de provas que nós vamos suportar nessa vida, né? Eu tenho um problema no quadril, tenho um problema que foi adquirido, eu praticamente não fiz nada para esse problema acontecer, mas ele veio. Isso aí foi um gênero de provas que eu escolhi no mundo espiritual. Eu precisava passar por isso. Então, estamos aí, né? Se eu me revoltar, vai adiantar alguma coisa? Não. Talvez, se eu me revoltar, talvez eu vou me afastar da cura. Porque se eu me revoltar e ficar com aquela coisa, eu vou afastar primeiramente os bons amigos do mundo espiritual de mim. E vou atrair aqueles que são revoltados também. Aí imagina, né? O que vai virar isso? Aí eu não vou ver que às vezes tem uma cura para mim. Entende? Acontece isso aí. Que remédio então prescrever aos atacados de obsessões cruéis, de males cruciantes, né? Só um é infalível, a fé, o apelo dos céus. Fé. Fé. Aqui fala o trabalho. Aqui fala o trabalho, aqui fala a fé. E a gente sabe que fé sem merecimento, né? Fé sem obras é fé morta. Então a gente tem que ter um merecimento, e merecimento vem através do trabalho, da gente fazer o bem. E também, para a gente se livrar de uma tentação, é orar. Ore. O próprio Pai Nosso está lá dizendo, né? E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Não fala? Então,
No próprio Pai Nosso já está dizendo. Então, quando a gente estiver passando por uma tentação, alguma coisa assim que a gente não possa, uma coisa é sentir tentação sei lá, de querer comer um biscoito recheado. É um alimento ultraprocessado, né? Não faz bem para a saúde, mas se comer um só, não tem problema. Se comer um só durante um dia só e não repetir, não tem problema. O problema é o abuso. É comer um pacote de biscoito recheado por dia. Aí vai ter problema. E muito. Então eu sinto essa tentação, é uma tentaçãozinha. Às vezes não dá nem para falar que é tentação. Agora outra coisa, não. É eu sentir a tentação de querer matar alguém. Ou matar várias pessoas. Isso aí é até um desejo criminoso. Eu não gostaria de ter isso. Eu não gostaria de ter essas coisas na minha cabeça. Né? Porque isso aí já é indício de que tem algum problema muito sério aí também. Então, seja lá qual for a tentação, se a gente não pode, né, faz uma oração. É assim que tem que ser. E para encerrar, a gente já está no horário, a Alta de Souza, ela fala sobre essa coisa do sofrimento, da tentação, fala um poema chamado Nova Madrugada, se não me engano. Diz assim, ó: alma cansada e triste, alma sincera, se a dor por noite em lágrimas te alcança, acende em prece o lume da esperança, onde o grilhão da mágoa te encarcera. Ante a sombra que assalta, esfera a esfera, se surgir a ofensa por sinistra lança, nas tormentas do mal que investe e avança, perdoa, silencia, ajuda, espera. Esquecida na cela da amargura, não te revoltes contra a senda escura. Ergue-te e serve, embora torturada. Luta, chora, padece, mas confia. Das trevas nasce a bênção do outro dia, nas promessas de nova madrugada. É isso aí. Mari Lopes, muito obrigado, viu, por você estar aqui. Então, pessoal, nossa live aqui de estudos, a gente fixou ela em 30 minutos, tá bom? Eu sei que tem, né, pessoas que chegaram aqui agora, mas a gente começa às 21 e vai até às 21h30. Aí a gente está até passando um pouquinho aí do horário, tá bom? Mas, por favor, toda segunda-feira, aparece aqui que a gente vai estudar um novo capítulo do livro Religião dos Espíritos, tá bom? Toda segunda-feira, 21 horas. Aqui na fanpage do Facebook do canal Somos Espiritismo, tá bom? Então, quem se sentir à vontade, vamos fechar os olhos novamente e agradecer a espiritualidade amiga por estarem aqui conosco, ter protegido a nossa live, ter nos ajudado com ideias, pensamentos, sentimentos. Muito obrigado, meus irmãos, pela presença, pelo carinho que todos vocês dispensam para com nós, nos ajudando a evoluir e a crescer, ainda que seja um pouquinho. Muito obrigado, ser conosco, que assim seja. Então é isso aí. Muito obrigado pela presença de todas vocês aqui, todos, tá bom? Então a gente se vê na próxima segunda-feira. Boa semana para todas. Tchau.